Continuidade da aula 27 de agosto de 2020, Direito Penal 3, turmas 4 A e B, noturno. Maravilha. Colega, nós paramos aí justamente quando iria falar um pouquinho, né, do homicídio culposo, ia trazer uma distinção de um crime que tinha acontecido em Livramento. Dois compadres tinham uma brincadeira bem legal. Um ficava uma distância do outro de 10 metros e um brincava de tirar o chapéu do outro na bala. Eu sempre conto isso em sala de aula. Um dia, depois de 10 anos de brincadeira, deu errado. Em vez de acertar o chapéu, em vez de tirar o chapéu, acertou a testa. Tirou a testa do lugar. Matou. Ixi. E aí foi pro júri. E o promotor denunciou pelo homicídio com dolo eventual. Meu amigo, uma brincadeira com 10 metros de distância, se tirar o chapéu, isso é dolo eventual. Vai pro júri querendo uma pena de 6 a 20 anos. E o advogado de defesa, então, entendeu? Falou, não, isso é um homicídio com culpa consciente. O resultado era previsível, mas ele esperava que, por sua habilidade, ele não fosse acontecer. E o tribunal do júri, por maioria de votos, reconheceu o crime culposo e condenou lá de 1 a 3 anos. E acabou reconhecendo a prescrição pelo lapso temporal. Ok? Vamos mais? Vamos seguir? 121, então, parágrafo 4º do Código Penal. 121, parágrafo 4º do Código Penal. É uma causa de aumento de pena. Num primeiro momento, ele traz a causa de aumento de pena para uma modalidade culposa. No segundo momento, ele traz para a modalidade dolosa, né? Então, vamos lá. 121, parágrafo 4º, causa de aumento de pena. No homicídio culposo, a pena será aumentada de 1/3 se ele for praticado com inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procurando diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, se você praticou um crime de homicídio culposo, fugiu para evitar prisão em flagrante, não prestou socorro ou não procurou diminuir as consequências do seu ato, além da pena de 1 a 3 anos de homicídio culposo, você terá uma causa de aumento de 1/3, terceira fase da dosimetria da pena. E você também terá a pena aumentada em 1/3, dá uma olhadinha. Se o homicídio for doloso, o homicídio terá a pena aumentada de 1/3 se for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, se for culposo, eu tenho um aumento de 1/3. Se for doloso contra idoso ou menor de 14 anos, eu também tenho esse aumento de pena de 1/3, uma causa de aumento. Maravilha? Show de bola. Outra coisa. Parágrafo 5º do 121. 121, parágrafo 5º do Código Penal. Eu só paro hoje quando acabar o homicídio. Esse ponto aqui pode soltar inteiro. Vocês vão aguentar aí, não fiquem assustados se acontecer alguma coisa aqui, mas eu vou acabar o 121 com vocês hoje aqui, tá? Bem tranquilo, sem correr. Perdão judicial. Eu sei que vocês já escutaram perdão judicial. E sabe quando vocês escutaram o perdão judicial? Quando vocês estudaram o 120 do Código Penal, fechando a parte geral. E eu volto com vocês. O 120 do Código Penal diz assim: a sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeito de reincidência. Professor, como assim? Então, se eu recebi o perdão judicial e amanhã for condenado por um crime, não serei reincidente. Maravilha? Maravilha. Professor, o que mais é o perdão judicial? O perdão judicial deve ser entendido como uma causa extintiva da punibilidade. Lembram? Olha comigo, 107 do Código Penal, inciso 107 do Código Penal, incisos 107. Extingue-se a punibilidade. Olha lá, 107 comigo. Cadê o perdão judicial? Pela morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade, não considera mais o preempção, pela renúncia, pela retratação, inciso de número 9, 107, inciso de número 9, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, o que é o perdão judicial? Eu, particularmente, não gosto da redação do parágrafo 5º. Já começa assim, ó. Deixa eu só aceitar o João Vitor aqui. Primeiro,
Perdão judicial só tem cabimento nos crimes de homicídio culposo. Não cabe perdão judicial em crime de homicídio doloso. Olha o que diz, eu não gosto da redação do artigo 121, parágrafo 5º. Eu vou ler e vou explicar para vocês, eu acho muito melhor, muito mais didático. Na hipótese de homicídio culposo, 121, parágrafo 5º, o juiz poderá, subjetivo, deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Colegas, aqui em Cuiabá, não estou contando nenhum segredo para vocês, não. Teve um delegado de polícia que ele, naquele dia, ele ia deixar o filho no colégio. E ele foi chamado na delegacia ali no centro, em frente ao Colégio São Gonçalo, para assinar um boletim de ocorrência, uma lavratura de um auto de prisão em flagrante. E ele acabou indo. E demorou muito a conclusão do auto de prisão em flagrante. Quando ele saiu, ele falou assim, meu Deus, esqueci meu filho dentro do carro. Isso foi um fato real aqui em Cuiabá, alguns anos atrás. Quando ele chegou, o filho estava morto dentro do carro dele. Colegas, o que vocês acham? Esse pai praticou um crime de homicídio culposo. Agora eu pergunto para vocês, existe sanção penal para esse pai maior do que já ter perdido o filho dele? Dessa forma, a sanção penal, então, se torna desnecessária. Outra coisa, já ouviram falar de uma atriz da Rede Globo? Né? Ela faz a novela agora da Fina Estampa, a Tereza Cristina. Eu sei que vocês não assistem, vocês estudam direito penal, mas essa novela que está reprisando Fina Estampa, a Tereza Cristina, a Cristiane Torlone, eu sei que vocês não assistem. Há muitos anos atrás, ela matou um dos filhos dela de forma culposa. Pergunto aos colegas, para uma mãe, perdeu o filho de forma culposa, como foi o dela? Tem sanção penal maior? Eu defendi um cliente que ele, com 24 anos, ele comprou o primeiro carro dele e foi levar a mãe para conhecer o mar. Em Santa Catarina teve um acidente e ele rodou o carro e bateu no outro veículo. A mãe dele, que estava dentro do carro dele, morreu. Professor, ele praticou um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Vai ser reconhecido para ele o perdão judicial? Tem consequência maior do que perder a mãe dessa forma? Você acha que a sanção penal é maior? Outra coisa, é também algo que me atinja. Por exemplo, eu fiz uma ultrapassagem em um local indevido. Estava com a minha família. Bati de frente com a carreta. Meu filho morreu. E eu fiquei tetraplégico. Professor, você praticou um crime de homicídio culposo? É verdade. Perdi meu filho. Agora imagina, se eu tivesse atingido uma outra pessoa de forma culposa e eu tenha ficado tetraplégico, tem sanção penal maior do que eu já estar tetraplégico? Não. Atenção, não é regra. É critério subjetivo. Pode o juiz reconhecer o perdão judicial. Não existe pena maior do que perder o filho dessa forma. Perdão judicial. Colegas, por favor, no seu código tem que estar marcado isso numa caneta verde-limão, rosa-choque, verde, cor de uva. Só tem cabimento em crimes culposos. Ah, eu matei meu filho. Por quê? Ah, porque eu achei estranho. Ele só fica jogando o computador. Fui lá e dei 3 tiros nele. Quando eu matei no velório, eu falei, meu Deus, que arrependimento, que sofrimento. Matei meu filho porque ele estava jogando videogame. Nossa, que dor. Nunca mais. Não tem sanção penal maior do que perder meu filho assim, só porque eu dei 3 tiros nele. Colegas, negativo. Ele teve dolo. É somente na modalidade culposa. E esse perdão judicial é cabível aqui. Quando tiver perdão judicial, a lei vai trazer. Tem perdão judicial na lesão corporal culposa. Então, quando tiver lesão corporal, o crime vai trazer. A lei vai trazer. Não é você que cria o perdão judicial. Show de bola? Maravilha? Beleza. 121, parágrafo 6º do Código Penal. 121, parágrafo 6º do Código Penal. É uma causa de aumento de pena, tá?
Diz assim, parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Isso nasceu por causa do Rio de Janeiro, dos milicianos, daqueles milicianos que atingem nos grupos de favelas, matando, exterminando, cobrando. Então, isso aí, nasceu essa causa de aumento se acontecer um crime de homicídio. E acontecer essa causa, ou seja, grupo de extermínio ou por milicianos, por grupo de extermínio, eu tenho uma causa de aumento no crime de homicídio. Show de bola? Então, se for grupo de extermínio, além de ser crime hediondo, está elencado na Lei 8.072/90, ele recebe também aqui uma causa de aumento. Show de bola? Vamos para o último parágrafo do artigo 121, que próxima aula eu já quero falar sobre induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Parágrafo 7º. Professor, você disse que tem causa de aumento para o feminicídio, né? Isso mesmo. Eu reconheço o feminicídio como qualificadora e reconheço também causas de aumento para o feminicídio. E eu tenho 4 hipóteses de causa de aumento para o feminicídio. Acompanhem comigo. Parágrafo 7º, 4 hipóteses. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se for praticado 1. Durante o período de gestação ou nos 3 meses após o parto. Meu amigo, se você praticou o feminicídio durante o parto, ela gestante, ou 3 meses posterior ao nascimento dessa criança, causa de aumento de 1/3 até metade. Segunda causa de aumento de 1/3 até metade, inciso 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Isso foi inserido no ano de 2018. Isso é novo. Tanto o inciso de número 2, o inciso de número 3 e o inciso de número 4 foram inseridos no ano de 2018. Posso dizer uma alteração legislativa recente, né? Então, se for praticado esse crime de feminicídio contra menor de 14, maior de 60, ou com uma pessoa com doença degenerativa ou condição limitante, também uma causa de aumento. E por último, né, aliás, mais 2, inciso 3, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Ou seja, por que virtual? Porque isso pode estar sendo gravado, filmado online. Então, se for na presença de ascendente ou descendente esse feminicídio, você também recebe uma causa de aumento de pena para esse feminicídio de 1/3 até metade. Última causa de aumento de pena do inciso número 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência prevista nos incisos 1, 2, 3 do artigo 22 da Lei 11.340. Colegas, é o seguinte. A Lei Maria da Penha, ela traz lá medidas de proteção. Se o agente descumprir essas medidas de proteção, matando essa vítima, ele pode descumprir? Pode. Ele matou, ele não podia se aproximar dela, ele não podia frequentar o mesmo local, ele foi lá e matou. Tinha medida de protetiva. Que desculpem, de proteção não tem nada, colega, desculpa o desabafo. Proteção não sei de quê. Porque de proteção ela não tem uma proteção efetiva. É balela. É demagógica essa proteção. Só sabe quem já precisou e não teve. Ou já está morta e não pode contar. Desculpa o desabafo. Descumpriu a medida de proteção que tinha sido elencada. O juiz tinha então determinado essa medida de proteção, descumpriu também uma causa de aumento de 1/3 até metade. Com isso, eu termino com vocês o artigo 121, o primeiro crime de competência do Tribunal do Júri. E passo na próxima aula aos artigos 122, 123 e 124. Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e as modalidades de aborto. Isso eu trato com vocês na próxima aula, mas eu gostaria, colegas, de deixar uma questão, eu ia colocar como questão norteadora, mas eu gostaria de deixar logo agora.
Uma questão para que vocês pudessem pensar, e eu gostaria de discutir isso com vocês na próxima aula. Gostaria de deixar aqui, não vale nota, longe disso, tá? Só deixar uma questãozinha